Maravilhoso Deus, te damos graças, ó Pai, pela tua bondade, Senhor Deus. Lembra aqui, Senhor, da tua palavra que diz que tu é fiel para cumprir a boa obra que começou. Pedimos, em nome de Jesus, que tu venhas cumprir a boa obra na Igreja Cenáculo, Pai. Cumprir a boa obra em cada um aqui presente, ó Pai. Em cada um aqui de nós. Não nos deixa desanimar, mas dai-nos sempre da tua força, do teu ânimo. Ó Pai, os dias são maus, mas com a tua graça podemos vencer, não pela nossa força, mas pelo teu Santo Espírito de Deus, pelo teu poder, pela tua misericórdia, pela tua vontade, Senhor Deus. Ó Pai, aquele que é fiel para cumprir, tanto querer quanto efetuar, age sobre a nossa vida, Pai. Age sobre a vida de cada um, ó Pai. Não nos deixa vivermos à mercê de nós mesmos, conforme a nossa vontade, mas conforme a tua vontade, ó Pai. Abençoa cada um aqui presente, ó Pai. Essa é a nossa oração. Nós também te damos graças pela cirurgia que a irmã Ivonete fez. Abençoa aquela vida preciosa, Senhor Deus. Lá onde ela está, em Quixeramobim, venha ao encontro e abençoa a sua vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos abrir as nossas Bíblias no Filipenses, capítulo 2, fazer uma leitura do versículo 1 ao 11. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos. Que a graça do Senhor esteja com você. E que a palavra do Senhor realmente penetre no seu coração e enraize. E possa germinar e multiplicar. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Leia os versículos ímpares, irmãos dos pares. Diz assim a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma consumação do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Dai a alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada faceis por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um vista que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve um também em Cristo Jesus. Existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai, de infinita misericórdia e bondade com teu povo, Pai, te agradecemos imensamente a tua graça em nossas vidas, Pai. Senhor, ter nos alcançado com a tua misericórdia e tua bondade. Pedimos a tua misericórdia, Pai. Recebe as nossas súplicas e orações, Pai, como adoração a ti, porque só tu és Deus, só tu és o nosso Redentor. Pedindo a tua graça, Pai. Seja conosco nessa noite, que essa noite que o Senhor fez, e nós estamos aqui com alegria no coração, pois estamos na tua casa para se alimentar da tua palavra. Senhor, seja com cada um, abençoa cada um, Pai. Te agradecemos imensamente. Abençoa o pastor que vai trazer a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos imensamente.
Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir que o Espírito Santo de Deus possa consolar e confortar os corações da família do Vitor, em especial a mãe dele, que está se recuperando, Deus, da perca pela morte da sua mãe. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga conforto e consolo a todos que fazem parte daquela família. Possa trazer a paz nesse momento de luto. Possa trazer alento nesse momento de tristeza. Possa trazer o consolo e o conforto nesse momento, às vezes, de aflição do coração. Mas que, acima de tudo, ó Deus, a fé possa estar firme no coração daquelas pessoas. Que Vitor e Angélica sejam instrumentos do Senhor nesse instante, nesse momento, para darem uma palavra na vida da sua família sobre o cuidado do Senhor. E o Senhor possa fazer uma obra naquele lar. Abençoa todos os enlutados e conforta os corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis. Coloca aí
Savinho, por favor. 2 Reis, capítulo 1. Apenas o versículo de número 8. 2 Reis, capítulo 1, versículo 8 apenas. 2 Reis 1, versículo 8. Yasmin, mais uma vez conosco, seja bem-vinda, que Deus a abençoe sua vida, derrame sobre a sua casa e a sua família ricas bênçãos. Yasmin é a namorada do André Filho, que Deus possa abençoá-la. Tem mais alguém nos visitando? Nós temos uma irmã aqui na frente, a Eliassi, que está nos visitando. Ela disse assim, o pastor para implicar comigo, né? Vamos lá. Vamos ler juntos, irmãos, esse versículo, por favor. Eles lhe responderam. Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos, de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tesbita. Só as mulheres, bem bonito. Amém. Irmãos, eu quero meditar com a igreja nessa noite sobre o tema da mensagem. Vai ser parte de um versículo que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 20, se eu não me engano. Bota aqui para mim, 2 Crônicas 20 e 20, só para ver se é isso mesmo, se eu não estou errando. 2 Crônicas, aí depois você volta para cá, 20 e 20. Isso. Vamos lá, vamos ler esse versículo. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Pode tirar e voltar para aquele versículo anterior. Há uma tradução desse texto que diz assim, dai ouvidos aos vossos profetas. Eu não sei quantos aqui tem uma versão da Bíblia que diz isso, a expressão dai ouvidos ao invés de credes. Tá certo? Tem diferença, pastor? Alguém colocou crer e alguém colocou dar ouvir? Tem. Tem uma grande diferença e nós vamos meditar. E o tema será dai ouvido aos vossos profetas. Tema da mensagem, o Paulo já vai guardando aí. O Paulo sempre me liga perguntando, manda uma mensagem. Pastor, qual o tema da mensagem? Já vai saber agora. Dai ouvido aos vossos profetas. Vai ser esse o tema da mensagem. Eu quero pensar, irmãos, que quando vocês entram aqui, na casa de Deus, independente que seja eu que pregue, outra pessoa que pregue, ou em um outro momento que você entra na casa de Deus, e alguém abre a Bíblia para pregar uma palavra para você, eu sempre creio, independentemente das circunstâncias que encercam aquele que prega, independentemente das circunstâncias que cercam aquele que prega, preste atenção. Eu não estou falando isso advogando a minha causa. E em certo modo sim, dos pastores de modo geral, ou daquele que é chamado para pregar. Independentemente daquilo que cerca a vida desses pastores, aflição, luto, o que seja. Às vezes até, eu não gostaria de usar essa palavra, e não vou usar. E às vezes até outras circunstâncias que envolvem a vida daquele que prega, dê sempre ouvido ao seu profeta. Sempre ouvido. Eu fiz parte de uma igreja, e talvez alguém que vê essa mensagem vai lembrar, eu fiz parte da minha primeira igreja, que eu me congreguei, a primeira igreja. Nós fazíamos parte dessa igreja, foi quando eu me converti aos 20 anos, 19 para 20 anos, e eu comecei a fazer parte dessa igreja, e aconteceu uns fatos nessa igreja, especialmente com a liderança dessa igreja. De maneira que aquilo abalou muito a minha fé. Abalou muito a minha fé. E assim, eu era novo convertido. Eu tinha o quê? 3, 4 anos de convertido. Mais ou menos. E aquilo aconteceu e abalou demais a minha fé, porque era com a liderança da igreja. E teve dias, irmãos, que eu cheguei na igreja e disse assim, Senhor,
Usa o pregador para falar o meu coração. Eu estava assim, tão sedento da palavra, e tão aflito com as circunstâncias que cercavam a igreja, que eu orei e disse assim, Senhor, apesar do pregador, apesar desse que vai falar, que o problema era especificamente com ele, usa ele e fala o meu coração, Senhor. Apesar de ser ele, apesar do que ele está vivendo e que não era do conhecimento da igreja, mas parte da pessoa da igreja sabia, era um problema muito sério, e ele estava pregando e dizia, Senhor, apesar dele ser quem ele é, usa-o para falar o meu coração. Eu digo para vocês com toda honestidade, eu cheguei na igreja, eu orei e eu chorei, dizendo para Deus, Senhor, usa ele para falar o meu coração. Porque quando eu cheguei na casa de Deus naquele dia, e sempre que eu chegava, eu queria ouvir a voz de Deus. Mas havia essa barreira que era a vida daquele pastor. Como ele estava vivendo, eu disse, Senhor, apesar dele, usa ele e fala o meu coração. Eu quero dizer para vocês que Deus falou o meu coração usando aquela pessoa nas circunstâncias que o cercavam. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta. E ela será sempre uma verdade absoluta, independente daquele que ministra. É bem verdade que aquele que ministra tem que procurar ter uma vida santa e uma vida de testemunho. Não tenha dúvida que esse tem que ser o desejo de todo aquele que prega. Esse tem que ser o compromisso com Deus. Uma vida com as vestes alvas diante de Deus para poder pregar com autoridade. Mas a palavra de Deus, que ela é superior a quem prega, a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, que supera todas as coisas, porque é a palavra de Deus, que supera qualquer palavra humana, e ela é absoluta, então ela convence-nos e constrange-nos a atender aquilo que Deus fala. É interessante que o profeta Jeremias, ele diz assim, ele relutava muito com o chamado. Aí tem um texto, não lembro o versículo, e também não sei se na sua versão tem essa mesma expressão, lá pelo capítulo 12 ou 13, ele diz assim, ó, persuadiste-me e persuadido fiquei. O que é que ele está falando? Ele tentou lutar muito contra o chamado de Deus, mas o chamado de Deus e a palavra de Deus na vida dele foi tão forte, ele disse, persuadiste-me e persuadido fiquei. A partir de quê? Dessa palavra de Deus que transforma a nossa vida. Então eu dizia, quando você vier à casa de Deus, ou quando você for a qualquer culto, em qualquer lugar, o que deve primeiro conduzir o seu coração a ir à casa de Deus é você ir para ouvir a voz de Deus. Na casa de Deus tem oração, na casa de Deus tem leitura bíblica, na casa de Deus tem louvores, tudo isso. Mas, que fique claro e todos nós sabemos, a pregação, ela tem uma primazia no culto de louvor e adoração a Deus. A coisa mais importante, mais elevada, se a gente pode dizer isso, na adoração a Deus, é nessa reunião que nós estamos aqui para adorar a Deus, é a proclamação da palavra. Ela é a coisa mais importante aqui. Eu não estou querendo diminuir nada, ninguém, ministério, não estou falando isso. Eu estou falando da primazia que é a palavra de Deus, é nesse sentido, da importância que ela tem. Então, quando nós formos à casa de Deus, vamos para ouvir a voz de Deus e ter uma disposição natural para ouvir a voz de Deus e o que Ele fala a nós. Sabe por quê? Porque você não está aqui por acaso. Você não veio aqui nem porque você quis. Você está aqui porque Deus trouxe você. E porque Deus quer falar ao seu coração. O título da mensagem é: dai ouvido aos vossos profetas. Dai ouvido. E o texto vai dizer mais adiante: dê ouvido aos profetas de Deus e prosperareis. O contrário é verdade. Não dê ouvido aos profetas de Deus e a sua vida vai fracassar. Não dê ouvido ao que Deus está falando a você e a sua vida vai definhar. Não dê ouvido ao que Deus está falando usando um homem ou uma mulher que subiu no púlpito e abriu a palavra de Deus para pregar. Não dê ouvido e a sua vida vai sucumbir. E o texto bíblico ressalta isso com propriedade. A verdade é essa: dai ouvido aos vossos profetas e prosperareis. Dê ouvido ao profeta de Deus e prosperareis. O que acontece nesse texto aqui? Acasias, presta atenção, Acasias, um rei, filho de quem? Jezabel,
Presta atenção. Olha o casal que é pai dele, Jezabel e Acabe. Presta atenção, Acasias, filho de Jezabel e Acabe. Está muito alto, amor? Baixa aí um pouquinho porque eu estou gritando. E a esposa aí controlando aí. Doeu no ouvido dela, deve ter doído de todo mundo. É bom que não dorme. Brincadeira, gente. Então Acasias, olha o casal que é pai dele, Jezabel e Acabe. Aí eu uso aqui a expressão, meus irmãos, poderia ter pais piores? Um cara que desobedeceu a Deus, e não só desobedeceu, uma coisa é você desobedecer a Deus, e às vezes nós pecamos e desobedecemos. Outra coisa é você afrontar a Deus. Meu amigo, aí é outra dimensão do pecado. Enquanto você desobedece é uma coisa, mas quando você, na sua desobediência, nesse ato você afronta a Deus, aí o negócio é mais sério. Acabe não só desobedeceu a Deus, não, ele afrontou. Por quê? Porque ele casa com a mulher, prostituta cultual, que era Jezabel. Você vai ver no Antigo Testamento, no livro de Apocalipse, fazendo referência a Jezabel, não ela especificamente, mas o tipo de mulher que era ela, e usa a expressão lá Jezabel, para descrever a prostituição. Quando a gente era criança, a gente assistia aquele filme, a Corrida Maluca. Corrida Maluca. E tinha a Penélope Charmosa, quando a gente era criança, a Penélope Charmosa. Penélope é a expressão, palavra que significa pureza, a coisa mais pura que pode existir, Penélope. O contrário é Jezabel. A coisa pior que pode existir é o nome da mulher, Jezabel. A imagem que ela trouxe dela na história, uma mulher prostituta cultual, que adorava um Deus do qual o pai dela foi o fundador, Baal. Aí agora eles têm um filho, morre Acabe, morre Jezabel, eles têm um filho, como é o nome dele? Acasias. Olha o lar que ele nasceu. Mas ainda assim Deus fala para ele. Foi levantado o rei, Deus fala. E Acasias, acontece que um determinado dia, Acasias cai do primeiro ou segundo andar, não sei, e se quebra todo. Se desmonta todo. Ele cai de um andar lá, primeiro ou segundo, se desmonta todo e vai para uma cama. E quando ele vai para essa cama, ele manda o mensageiro dele lá na cidade filisteia de Ecrom. E ele diz assim para ele, vai lá nessa cidade e pergunta a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se essa minha queda é para a morte ou se eu vou viver. Olha o que é que ele faz. Por isso que eu digo, dai ouvido aos vossos profetas. E no subponto, olha, pense uma coisa, cuidado a quem você faz a pergunta sobre a sua vida. Cuidado. Cuidado a quem você procura para pedir orientação, para fazer perguntas. Acasias, filho de Acabe e Jezabel, viu tudo que Deus fez por meio do profeta Elias. Esse casal viu. O filho, quando criança, deve ter presenciado e visto também os milagres que Deus operou usando Elias. Ele diz assim, vai lá na cidade de Ecrom, na Filisteia, e pergunta lá a Baal-zebub se essa minha queda é para viver ou para morrer. Eles estão indo, o mensageiro Elias para no caminho, ele diz, pode voltar, pode dar meia volta. Pode dar meia volta. E eles não falam nada. E Elias diz assim, por que vocês, amando de Acasias, estão indo a Baal-zebub, lá na cidade de Ecrom, perguntar se a queda dele é para a vida ou para a morte? Volta agora e diz para ele lá que ele não vai sair dessa cama, daí ele só sai para o cemitério. Vai lá, volta para ele e diz, ele não sai dessa cama ele só sai para o cemitério. Eles voltam. Quando eles voltam, Acasias diz, já voltaram? Que negócio rápido. Não, nós encontramos um homem no caminho. E ele falou uma coisa muito legal para você não. E nós vamos dar até o recado para não sobrar para nós. Ele diz, por que que vocês estão indo procurar a Baal-zebub, Deus de Ecrom, para saber sobre isso? Porventura, não tem profeta e não tem Deus em Israel? Porventura não há um Deus em Israel e vocês estão indo procurar esse homem?
E ele disse, volta lá. Por quê? Volta lá, porque... E diz para ele, dessa cama que ele subiu, ele não desce, porque ele vai morrer. Aí ele disse, quem é esse homem? O que é que ele falou? Como é que ele era? Acasias, esse homem tinha o cabelo longo, e a barba também era longa, e a roupa, cingido de couro. Vou parafrasear aqui. Vai ali no orelhão e liga para minha mulher. E diz para ela ligar para a funerária. Porque quem falou isso foi Elias. Eu vou morrer. Aí o que é que ele faz? Vai lá. Ele mandou capitão de 50 homens. Ele mandou um capitão com 50 homens. Vai lá e traz Elias aqui. Esses homens vão lá e Elias está sentado no monte. E os homens dizem, desce daí, porque Acasias quer falar contigo. Homem de Deus, ele disse, se eu sou homem de Deus, que desça o fogo do céu e consuma vocês. Diz o texto que desceu o fogo do céu e matou todos eles. Acasias manda mais 50 homens e um capitão. Vai lá buscar esse homem. Esses homens vão lá. Quando chegam lá, ele está sentado no monte, os homens dizem, desce depressa, homem de Deus, que Acasias está chamando. Ele disse, eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. Desce fogo do céu e mata mais 50. Isso é para a gente comparar com as profecias de hoje, né? Elias nem estava lá e soube da história todinha. Hoje as profecias que a gente vê por aí, Deus que me perdoe essas profecias. Aí, Acasias manda mais 50 homens. Vai lá, quando chega lá, o homem diz assim, homem de Deus. Aí eu vou parafrasear aqui. Em nome de Jesus, desce daí e ajuda a gente. Você já matou 102 homens. Não mata a gente não, por favor, desce aí, vai conversar com Acasias, porque eu sei do poder desse Deus. Não faz isso com a gente não. Diz o texto que Deus diz, desce Elias e vai com eles. E Elias vai com esses 50 mais um. Quando chega lá, Elias não pede nem permissão e diz, por que você mandou o seu mensageiro a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, para perguntar se essa sua doença era para a vida ou era para a morte? Porventura não há Deus em Israel? Tão certo como vive Deus e vive o Eterno. Você, nessa cama que você subiu, você não desce, você vai daí para a cova. Diz o texto que Acabe morre. Por que é que eu estou contando essa historinha que está na Bíblia? Porque muitas vezes nós procuramos outro que não Deus na ajuda dos nossos problemas ou para esclarecer aquilo que a gente tem dúvida. A gente não dá ouvido aos profetas de Deus. Aí Deus pergunta para você, porventura não tem Deus na cenáculo? Porventura não tem homens e mulheres de Deus na cenáculo? Então por que você procura outras pessoas que são de fora, que às vezes nem crente é, para fazer pergunta, para pedir esclarecimento? Porventura não há Deus na cenáculo? Porventura o Deus da cenáculo que já fez prodígios e milagres aqui não é o Deus eterno? Por que você procura outras pessoas para pedir orientação ou informação? Por que você não procura Deus? Tudo bem que ele não teve uma boa instrução. O pai e a mãe não era flor que se cheirasse, vamos usar aqui essa expressão. Mas ele viu os milagres que Deus fez. Ele viu os milagres que Deus fez por meio do profeta Elias. Isso não se viu de exemplo para eles? Será que não serve de exemplo para mim e para você o que Deus já fez na nossa vida? Será que o que Deus fez e faz na minha vida e na sua não é suficiente para a gente, quando procurar Deus e não procurar outra forma de resolver o problema? E sim buscar a Deus? Às vezes pessoas que nem temem a Deus buscam a Deus mais do que a gente. Às vezes pessoas que nem temem a Deus, sabe o que é que faz? Passa ali e diz assim, ó, como aquele irmão que o irmão Antônio e a irmã Tarine encontrou no Cometa. Passa aí na igreja assim, faz o seguinte, não sei se for a mulher do caixa, faz o seguinte, vocês vão orar da igreja, faz uma oração lá por mim, ó, nem crente é, faz uma oração lá por mim, e às vezes o crente da Senac está procurando outro meio de resolver o problema. E uma pessoa que é de fora, pede um irmão ou uma irmã para orar. Olha o que é que acontece com aquele capitão de 50, o terceiro. Homem de Deus, desce daí, não faz isso com a gente não, porque eu sei do teu poder. Eu estou parafraseando a conversa. Eu sei do teu poder, não faz isso com a gente não. Desce lá e vai lá conversar com a Acasias, você já matou 102 homens. Eu sei que você tem poder para matar a gente também, mas olha, esse homem começou a crer mais do que Acasias, que viu os milagres que Elias fez.
Então, o tema da mensagem é: dai ouvido aos nossos profetas. Quando eu subo aqui, ou alguém sobe aqui para pregar, o nosso desejo, quando preparamos a mensagem, é que a sua vida seja edificada e a palavra de Deus ecoe no seu ouvido da maneira que você está precisando ouvir. Tanto é que, se eu falar uma mensagem aqui, ela pode ecoar de formas diferentes no ouvido de cada um. Por quê? Porque Deus fala de formas diferentes a nós. Às vezes nós falamos uma palavra, ela chega no ouvido de alguém com uma conotação e chega no ouvido de outro com outra conotação. A mensagem, a reflexão dessa noite é: dai ouvido aos nossos profetas, aprendei com as coisas que aconteceu no passado. Você não é obrigado a passar pelas lutas, você não é obrigado a sofrer o que seu pai e sua mãe sofreram, não. Acasias não era obrigado não, gente. Ele não precisava passar pelo que o pai e a mãe passou, não. Ele sabia dos milagres que Elias tinha feito. Ele sabia que havia Deus em Samaria, havia Deus no meio do povo de Deus. Por que que ele manda lá na cidade dos filisteus, gente? Um Deus lá da Filisteia. Baal-zebub, um Deus que ficava lá em Ecrom, na cidade da Filisteia, dos filisteus, para pedir uma orientação para saber se vai viver ou morrer. Aí Deus diz e manda o recado para Elias: porventura não tem Deus em Israel? Porventura não tem Deus no meio de vocês? Para ele buscar lá em Baal-zebub. Então, se existe uma coisa que indigna a Deus, é quando nós não confiamos nele. E não obstante, quando a gente não confia, a gente já entristece. O filho de Jezabel e Acabe estava fazendo igual o pai. O pai não só pecou, o pai afrontou a Deus. O filho não só confiou em Deus, ele estava confiando em Baal-zebub. O que é pior. Quando você não confia em Deus, seu coração fica aflito, meio duvidoso, é uma coisa. Mas quando você não confia em Deus e você procura outro Deus para resolver o problema, aí o negócio é mais sério. Aí isso é que indigna ainda muito mais a Deus. Eu lembro de um dia que uma pessoa trabalhava comigo e aos 45 anos ele teve câncer. Talvez decorrente da esposa que fumava, não sei. Mas eu sei que ele teve câncer, era um câncer na cabeça. Ele fez uma cirurgia e a cirurgia dele deu uma melhorada, mas depois voltou de novo o mesmo tumor na cabeça. E eu, presbiteriano, um amigo da Batista, era amigo de trabalho dele, e nós fomos orar na casa dele. Mas quando nós fomos na casa dele, naquele mesmo dia, e também nos dias anteriores, talvez um dia ou 2 dias antes da gente, e no mesmo dia, passou lá para orar por ele pessoas de vários conceitos e filosofias religiosas. Porque ele pediu para que essas pessoas fossem lá fazer as suas rezas e suas orações. Quando eu cheguei lá e eu soube disso, eu fiquei com o coração indignado, porque ele chamou a gente para orar. Eu perguntei: meu irmão, me diga uma coisa. Se você for curado, você vai dar a glória a quem? Se você chamou um monte de, e eu não quero aqui mencionar os nomes, de concepções religiosas para orar aqui por você, rezar por você, fazer um monte de coisa. Se você for curado, você vai dar a glória a quem? E eu sabia, quando eu saí daquela casa, que ele não escaparia. Por quê? Como Acasias, porventura não tem Deus em Israel? Porventura não tem profeta no meio de Israel? Consultai aos vossos profetas, dai ouvido a eles e prosperareis. Então, esse texto lá de 2 Crônicas 20, junto com esse texto aqui, o 2 Reis 1, 8, e todo o texto, se você lê em casa, lê todo o texto, toda essa história, ela é fantástica, acho linda essa história. Porque Deus é um Deus que se manifesta por meio do profeta Elias. E aquele homem, Acasias, não queria dar ouvido a um profeta de Deus. E foi buscar um Deus lá dos filisteus, Baal-zebub, lá na cidade de Ecrom. Vai lá e pergunta a ele se eu vou viver ou morrer. O que Elias diz? Pode voltar, pode dar meia volta. Por quê? Porque na cama que ele subiu, enfermo,
ele não desce. Ele só desce para a sepultura. E a pergunta dele é: porventura não tem Deus em Israel? Porventura Deus não fala? Que é a pergunta que Deus está fazendo para você. Porventura não tem Deus na sua vida? Porventura Deus não fala e Deus não resolve os seus problemas? Porventura o Deus que você serve ele não é suficiente para resolver os seus problemas? Então por que você está procurando outro Deus? Por que você está procurando outras formas de resolver o seu problema, se você tem um Deus que resolve tudo por você? Porventura não há Deus na sua vida? Porventura você não pertence e é de Deus? Porventura você não já experimentou na sua vida milagres? Porventura Deus não já se mostrou fiel a você? Porventura Deus não providenciou na sua vida tudo que você necessitou até hoje? Porventura Deus até hoje não foi fiel com você? Então por que você não dá ouvido aos profetas de Deus, que falam o que Deus manda dizer para você? Então por que você está procurando outra forma de resolver o teu problema? Eu não digo nem outros deuses, outra forma de resolver os problemas. Você não está confiando em Deus. Uma coisa, e eu falei aqui já, é você não confiar em Deus. E aquilo entristece Deus profundamente. Porque se você olhar na Bíblia, vários textos, Deus não condena o pecado, não condenou o pecado da mulher adúltera, ainda que Deus não aceita. Mas Deus não fica apontando o dedo. Mas você vai ver inúmeras vezes no texto bíblico, Deus, na pessoa de Jesus, perguntando: por que não confiastes? Por que duvidastes? Por que não tiveste fé? Por que você duvidou? Porque isso angustia Deus quando nós não confiamos. Aí você imagina, quando a gente não confia em Deus, a gente angustia Deus. E quando a gente não confia, ainda procura outro. Quando a gente não confia e ainda procura outro meio para resolver o problema. A gente não só deixou de confiar, a gente também afrontou a Deus, porque confiou em outra forma de resolução do problema. Porventura não há Deus em Samaria? Porventura não há Deus no cenáculo? Porventura o Deus que você serve não é suficiente para resolver todos os seus problemas e te dar vitória? Dai ouvido aos vossos profetas. Dai ouvido à palavra de Deus, o que Deus fala para você na sua palavra. Dai ouvido aos ensinamentos que Ele traz para você por meio das ministrações, tanto aqui ou em outro momento, quando o povo de Deus se reúne para ministrar a palavra. Dai ouvido a essa palavra. Porque essa palavra que muda a nossa vida e transforma a nossa vida e modela o nosso caráter e faz com que nós pareçamos mais com Cristo. A gente se parece mais com Cristo quando a gente obedece essa palavra. E a gente anda nesse caminho. A pergunta lá de Elias para Acasias foi: porventura não há Deus em Israel? Por que você não dá ouvido aos profetas? Por que você foi buscar outro Deus? Por que você procurou outra forma de resolver esse problema? Aí você procurou outra forma? Pois deixa eu dizer uma coisa para você. Essa cama que você subiu, doente, você não desce. Você só desce daí para o cemitério. Porque Deus é Deus. Porque Deus é fiel. Deus tem uma disposição natural no seu coração em abençoar o seu povo. E muitas vezes nós perdemos a bênção por causa da nossa incredulidade. Por causa da nossa falta de confiança em Deus. Por falta da nossa dependência total de Deus. A gente acha que pode resolver os problemas. E acaba que a gente não busca esse Deus apresentando a Ele os nossos problemas. Talvez você entrou aqui nessa noite com algum problema. Talvez você entrou aqui nessa noite e tem algo na sua vida que está sendo difícil de você resolver. Às vezes na família, às vezes no trabalho, às vezes em alguma área. Está sendo difícil. E Deus quer dizer só uma coisa para você nessa noite. Porventura eu não sou o teu Deus? Porventura eu não te ajudo a resolver os teus problemas? Porventura não sou eu quem fiz milagres na tua vida? Então por que você está duvidando? Por que você não apresentou ainda e contou comigo? Muitas vezes eu estou só esperando que haja uma manifestação sua para Ele fazer o milagre. Como é essa manifestação? Buscar a Ele. Clamar a Ele. Confiar nele, entregar a Ele. Dai ouvido aos vossos profetas e prosperareis. Olhe para o seu irmão aí do lado, para a sua irmã e diz assim, ó, dai ouvido aos profetas de Deus e prosperareis. Esse é o desejo de Deus na sua vida. Amém?
eu quero agradecer ao presbítero Ademar e também ao presbítero Eduardo, que facilitaram a minha vida. Porque eu não tinha esquecido do dia 31. Boto o hino aí na agulha, Castelo Forte. E eu queria fazer um breve resumo. Fiz aqui um breve resumo, tá bom? Eu vou ler aqui só se houver necessidade. Tá certo? Houveram muitos precursores da Reforma Protestante antes de Lutero. Houveram alguns nomes. Homens de Deus que lutaram para que houvesse essa mudança. Mudança em quê? Mudança num conceito religioso que ensinava princípios completamente errados. Ensinava sobre indulgência, sobre bula papal, sobre purgatório. E chegou uma dimensão esse ensino que Zwinglio chegou a fazer a seguinte afirmação: quando a moeda é solta no gasofilácio, ela toca no fundo e salta. A alma daquele que estava no purgatório salta para o céu. Tamanho era o grau de indulgência naquela época. E Deus levantou, como eu falei, alguns homens antes. Mas Deus levantou um homem chamado Martim Lutero, que era um monge. E o desejo dele, como foi dito aqui, não era abandonar a Igreja Católica, mas é que ela voltasse às Escrituras. O que aconteceu é que ela não queria voltar, por causa de toda a ligação política, por causa de vários aspectos que enriqueciam a Igreja. E ele, em 1517, ele fixa 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Essas 95 teses contrariavam todos os princípios, contrariavam todos os ensinamentos que era ensinado por a Igreja Católica da época. Até porque essa Igreja Católica, ela surgiu com Constantino em 360 depois de Cristo. Era a Igreja Católica Apostólica Romana. Por que era católica? Porque era universal. Por que era apostólica? Porque era firmado nos ensinos apóstolos. E por que era romana? Porque surgiu em Roma. Mas com o tempo, começou a entrar nessa igreja muitas coisas que não eram do cristianismo. E não era por quê? Porque nunca se adorou imagem. Mas com Constantino começou a iconoclastia, que é a adoração de imagens. Porque Constantino era um pagão. E ele declarou que o cristianismo era a religião oficial. Mas o que é que ele fez? Ele encheu a igreja, naquele contexto, de imagens, porque ele era um deus pagão. O que foi que aconteceu? Os crentes verdadeiros saíram de lá. Os pais da igreja, que nesse contexto não eram nem apóstolos, os apóstolos já tinham morrido, eram os pais da igreja, saíram todos. E começou esse conflito e essa luta de ensinamento errado. E foi eclodir em 1517, quando Martim Lutero, entendendo e estudando, e aprendendo o que ele já tinha dúvida no seu coração, mas confirmando que a salvação é pela graça e não é a salvação por obras, né? Que a salvação não é por obras, é pela graça. E ele fixa as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro. E ele fixa lá várias teses, mas entre elas está sola escritura, somente a Escritura. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Sola fide, somente a fé. A salvação é obtida apenas pela fé em Jesus Cristo. Sola gratia, somente a graça. A salvação é um dom gratuito de Deus, não merecido por obras humanas. Solus Christus, somente Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Solo Deo glória, somente a Deus a glória. Toda a glória deve ser dada somente a Deus. As 95 teses tomavam como fundamento esses 5 princípios. Aí surgiu a chamada Reforma Protestante. E Lutero, como outros que aderiram ao movimento, foram perseguidos. Muitos foram mortos. Muitas pessoas foram mortas. Então houve isso. E nós comemoramos no dia que ainda vai chegar, dia 31 de outubro, 508 anos da Reforma Protestante. E como o presbítero Ademar bem falou, aquilo aconteceu, por isso nós estamos aqui hoje. Se não tivesse acontecido aquela reforma, nós não estávamos aqui hoje. Então aconteceu há 508 anos atrás.
e nós estamos aqui para adorar o único e verdadeiro Deus. E Martim Lutero criou um hino, fez um hino, e nós vamos cantar esse hino hoje. O nome do hino é Castelo Forte, e eu convido a toda a igreja a ficar de pé, para a gente cantar esse hino, Castelo Forte, antecipando a comemoração, que na verdade é no dia 31, tá bom? Será no dia 31 a comemoração. Como será numa sexta, nós não estaremos em culto, a gente quer cantar esse hino hoje. Pronto, coloca aí. E eu quero que a igreja cante conosco. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás. Com ânimo cruel, muito forte é o Deus, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Deus socorro traz em seu Filho. Sabeis quem é o que venceu na Senhor dos altos céus. Triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não nos iriam derrotar. O príncipe seu plano infernal já condena, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o Verbo sabemos que nada com Cristo se temos de perder. Se tudo e a morte, glória a Deus, com Ele reinaremos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Pai. Nós queremos agradecer, porque o Senhor é o Senhor da história. E todas as coisas na história cooperam para um propósito eterno. E o Senhor realiza esse propósito eterno, porque o Senhor é Deus fiel. O Senhor levantou homens, crentes fiéis no passado, e também levanta homens e mulheres, crentes fiéis e obedientes, que aguardamos a tua vinda, para nos levar para estar contigo.
Senhor, fortalece a tua igreja. Sustenta a tua igreja. Renova a tua igreja naquilo que precisa ser renovado. Nos ajuda na caminhada, fortalecendo a nossa fé, firmando os nossos passos e fazendo-nos sempre andar olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado porque Ele levantou homens e mulheres no passado. E esses homens e mulheres, com seus atos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, permitiram que chegássemos aqui e o Senhor levantou essa igreja no tempo determinado por Deus, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Que essa igreja seja sempre fiel à tua palavra e ande sempre no temor a Deus, para a glória do Senhor. É a nossa oração, Pai. Pai, ainda pedimos que nos conceda uma semana debaixo da graça, do favor e do cuidado do Senhor. E que possamos, no nome de Jesus, nos desviar do mal e dar ouvido à voz dos profetas de Deus. Dar ouvido à tua palavra, dar ouvido à iluminação e à direção do Espírito Santo de Deus. Que seja uma semana de paz. E se ainda vier a aflição, que o Senhor nos sustente e nos fortaleça na caminhada. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós queremos agradecer por a vida de presbítero Ademar e do Antônio. Suplicar sobre ele toda sorte de bênçãos vindas do céu, do trono da graça de Deus. Que os guarde nos teus caminhos e na tua presença. E essa bênção seja extensiva ao lar de cada um, à família de cada um. E que eles honrem e glorifiquem ao Senhor todos os dias das suas vidas. Senhor, derrama a tua bênção sobre eles. Guarda-os no temor do Senhor. E que o teu favor os assista em todo o tempo. Senhor, em nome de Jesus, por eles oramos e em nome de Jesus os abençoamos. Em nome de Jesus, a igreja diz: receba a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre essa igreja, sobre os que nos visitam, seja sobre todo o povo de Deus, e seja desde agora e para todos sempre. A igreja diz: amém.